Boa noite, bom dia. Alô você, alô São Paulo, alô Rio de Janeiro, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está no ar a minha, a sua, a nossa live Nós por Nós. Alô você do Instagram, alô você do YouTube, alô você do Spotify, alô você que nos assiste, alô você que nos escuta, que nos ouve. Está no ar a minha, a nossa live Nós por Nós. E a rapaziada que já está chegando, clique neste aviãozinho aqui, convide de 5 a 10 amiguinhos para estar curtindo conosco este papo que promete ser sensacional. Quantos amigos gostariam de conhecer essa pessoa? Quanto eu gostaria de conhecer essa pessoa? E hoje estamos tendo a oportunidade de conhecer a nossa Márcia Viegas. É, isso aí, rapaziada. Agradecendo, passando aqui para agradecer meu parceiro, meu irmão, meu barbeiro. Toda terça-feira ele faz um talento aqui. Alô, Everton, arroba o Everton CM, o Everton Costa Madre, ele mesmo, ele que deixa esse talento, esse cabelo na régua. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Barbearia Fortuna City. Agradecendo também a todos que participaram conosco na última semana, que sempre participam aqui conosco, sempre, né, interagindo com a rapaziada. Agradecendo a você, mais um mês que nós estamos encerrando, mais um ciclo que nós estamos encerrando. Semana que vem já é um novo mês, muito papo legal, muito papo bacana, muita história boa pra gente contar, né? E hoje aqui já vou convidar aqui a nossa convidada, já estou, ai meu Deus do céu. Eu estou extremamente emocionado, ansioso, porque hoje o papo é demais. Espero que ela esteja com a saliva em dia para falar comigo, porque eu tenho muitas perguntas. Ela chegou! Muito boa noite, Márcia! Fala, meu querido. Tudo bem? Me Tudo ouve bem? bem? Eu te escuto bem, você me ouve bem? Sim, sim, eu te ouço bem. Que bom. Meu Deus do céu, quanto tempo eu te acompanho. E Oh, muito quão obrigada. esperançoso eu tive o dia de conhecer a sua história, de bater esse papo. Saiba que eu estou extremamente honrado e muito nervoso para falar com Que você. isso, não fique, por favor. Não Muito fique nem um obrigado. pouco. Muito boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live Nós por Nós. Fique à vontade, viu? Eu que espero, assim, né, abrilhantar a sua expectativa. Vamos lá, você que me Legal. chamou, eu estou aqui para te responder. Ah, bacana. Márcia, então assim, antes de mais nada, como é de praxe aqui da nossa live, se tem alguém que não te conhece, quem és tu? Eu, Márcia Viegas, bem, sou professora de educação física, também percussionista. Trabalho com a música desde os meus 5 anos, 5, 6 anos de idade. Na atual, estou atuando, né? A banda que eu trabalho, todo mundo já sabe, não preciso responder. Trabalho com Jorge Aragão há 20 e poucos anos, desde 1993, desde 1900 lá vai bolinha. E é isso, eu não fico muito assim, né, falando as coisas, eu prefiro mais responder as suas perguntas. Legal, legal. Vamos de bate-bola. Essa foi a sua apresentação. Eu prefiro um bate-bola do que eu ter que ficar falando. Eu não sou muito assim de ficar puxando sardinha para o meu lado, não. Eu gosto mais assim, ó, papum, Então, papum, papum. eu gosto dessa apresentação porque eu gosto que as pessoas conheçam pela sua voz, mas agora eu preparei uma apresentação sobre você, se você me permite, para que as pessoas te conheçam através das minhas palavras. Então, se você não conhece esta mulher, é assim. Nascida em berço artístico, família com um gene extremamente cultural. Família onde a principal diversão era uma roda musical.
Roda de samba, compositores e batuqueiros incentivaram a pequena menina a aprender os seus primeiros toques no pandeiro. Seu tantã era um balde e dos fundos da casa ela tentava aprender a batucar. Tinha um tio que não admitia a mulher no samba. Mal ele sabia a grande percussionista que ela iria se tornar. Tocava em um grupo apenas de mulher, o grupo era o Roda de Saia. Novinha desenvolveu seu talento fazendo o povo rasgar o chão sambando a noite inteira na gandaia. Tocou com os gigantes do samba, ainda que aparentasse ser apenas uma menininha. Bete Carvalho foi sua madrinha, tocou também com Arlindo Cruz e Sombrinha. 1993, o convite que mudaria sua vida conheceu o senhor Jorge Aragão da Cruz, o nosso poeta maior, um ser cheio de maestria e de luz. Com o mestre viajou o mundo com a sua percussão, conheceu a Europa, os Estados Unidos e, para quem desacredita, ela fez samba até no Japão. Se for enumerar todos os instrumentos dominados, passaríamos aqui um dia inteiro, mas preciso enfatizar sua batida no tantã e sua pegada no pandeiro. Batucada que marcou época, posso dizer que incentivou toda uma geração. Jorge Aragão ao vivo, 1, 2 e 3, a cada novo disco ao vivo, ao público, trazia uma nova emoção. Professora de Educação Física em natação é especializada. Talvez por tanto exercitar seus braços, tem também no samba uma boa pegada. Quantas mulheres se inspiraram em você? Isso faz aflorar meu lado poeta mais piegas. Hoje a live é com a nossa dama do samba, a nossa professora Márcia Viegas. Oh, muito obrigado. Nossa, olha, eu quero esse texto para mim, depois você vai me mandar. Eu adorei esse texto. Você arrasou. Obrigado, vou mandar sim. Márcia, então agora vamos começar o bate-bola, vamos conhecer toda essa trajetória. Conte-nos como foi a sua infância, sua casa, sua família, né? Como que foi seu primeiro contato com a música, como que era a sua casa na sua infância? Bem, a minha casa, na minha infância, as festas eram todas aqui no quintal aqui de casa. Era meu tio-avô, Jurandir, fazendo várias comidas maravilhosas, que ele era um exímio cozinheiro. E aí, junto com essas comilanças, né, que eram papa com lombo, dobradinha e tudo de panelas daquelas gigantescas, feijoadas, tinham os encontros, né, dos músicos aqui no quintal daqui de casa. Minha avó tocava bandolim, então eu não pude fugir muito da música, porque a música já nasceu em mim, já vinha trazendo isso de berço. E foi isso que me influenciou mais. Só que naquela época, né, porque não tenho assim preconceito de esconder a minha idade, nascida em 1971, quando adquiri um pouquinho de, né, uma idade de 6 para 7 anos, eu queria estar no meio dos meus primos que tocavam, um tocava violão, o outro, e eu queria estar, ao invés de brincar com as minhas bonecas, eu queria estar tocando, e no meio dos músicos. E aí, cara, eu tive que enfrentar preconceito até dentro da minha casa, com os meus familiares. E eu não, eu queria ficar no meio deles. E aí, o que eu fazia? Pegava o instrumento escondido, eu ia escondido, olhava, via eles fazendo umas coisas assim, para lá, para cá, com os instrumentos, eu pegava e reproduzia. Ia para o quarto do meu tio, ficava tocando lá escondido. Aí teve um de tanto eu peregrinar, né? De tanto eu persistir, a persistência leva à perfeição. Aí eles, não, ela toca, a Márcia tem um dom. Aí um primo meu, não, deixa ela aqui com a gente. E aí foi. Legal.
Foi E, acontecendo aos nesse, poucos. e nessa época você consegue lembrar qual era o instrumento que mais te chamava a atenção? Qual que me chamava mais atenção? Era o tamborim. Tamborim. Tamborim me chamava mais atenção. Acho que pelo fato dele ter o som mais agudo, era o tamborim. Mas de vez em quando eu pegava o balde e reproduzia o som, fazia a reprodução do som do tantã. Então eu ia, às vezes eu pegava as colheres e ficava fazendo, eu mesma na minha intuição, né, de menina, de criança, eu ficava fazendo e tirando a sonoridade dos instrumentos, ficava batucando na mesa, eu não tive para onde correr. Isso Legal. já vinha já de dentro de mim. Era E incrível. aí, depois que você, né, naquela época, podemos dizer que uma menina teimosa, né, Sim, que fazia teimosa. tudo, tudo Teimosa, contrário que muito era teimosa. mandado Olha, eu vou te fazer. falar, até tão teimosa que eu tive que vencer meu pai, que meu próprio pai, se dependesse do meu pai, eu não seria musicista. Tá? Se dependesse do meu pai, eu não seria musicista. Eu saía escondido, sim, com a ajuda da minha mãe, assim, né? Fazia com que eu saísse com as minhas amigas e eu ia para o pagode tocar no outro lado da rua, na outra rua, perto daqui de casa, em que os meus familiares também tomavam conta, que era o Clube Pau Ferro. E aí eu ia para o pagode escondido. Num Legal. desses E, escondidos, meu falecido pai foi lá e me tirou da roda. Sai da roda agora. Sai daí agora e vai para casa. Isso não é lugar para você. Assim, no meio de todo mundo, pagode lotado, samba lotado. pegando fogo. Aí meus tios, Reinaldo, não faça isso. Sua filha tem talento, tem dom, deixa ela. Nada disso, isso não é para ela, ela tem que estudar, ela tem que. O negócio dela são os estudos. Não, nada disso, eu não quero isso para ela, não teve jeito. Eu, como uma bicha teimosa, por mais que ele falasse não, eu falava sim. E dentro de mim falava assim, ó, vai, que esse é o caminho. E E aí valeu a foi, pena. deu no que deu, né? Legal. E aí, com quantos anos que você consegue lembrar que sua família de fato admitiu, assim, tirando seu pai, que foi te tirar no samba, mas quando que eles falaram, Com não? quantos anos que eu. Ah, eu tinha uns Não, 13, 13. que eles admitiram, e aí quando começou a aprender Já tinha outros uns 13 instrumentos? anos. O meu primeiro show foi aos meus 17 com meu tio Ney, no Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro. Que meu tio conseguiu fazer com que. Edni, vou levar sua filha para fazer um show comigo. Ela vai fazer uma percussãozinha básica, vai tocar e eu vou fazer uma apresentação. Eu preciso de uma percussionista e vou levar a Márcia. A minha mãe, por mim, tudo bem. Aí você vai ter que dobrar o Reinaldo. O Reinaldo é que eu não sei. O pai dela. Mas aí depois ele, com a lábia, conseguiu e eu A fui. lábia de um, a A lábia lábia de um tio. de um tio que é poeta, que é filósofo, que é escritor, para quem não sabe, a Márcia é sobrinha do nosso Ney Lopes, né? Um marco aí da nossa cultura A lábia popular muito bem. brasileira. Ele Legal. conseguiu E aí, Márcia, quebrar o. isso aí foi aos 17 anos. Sim. E quando que entrou o Roda de Saia na sua vida? A roda de saia aí eu já estava tocando e já tinha tocado com a Beth, porque as coisas foram acontecendo aos poucos. A Beth foi antes, então? Foi, a Beth foi antes. A E Beth eu como que tinha, aconteceu esse convite da Beth? mas foi através do meu tio. Foi através do meu tio. Conforme ela foi me vendo, meu tio fazia os encontros no quintal de casa, nessa outra rua, que tinha samba, que aí Zeca Pagodinho, Jovelina, Leci Brandão, todo mundo ia pro quintal. Meu tio fazia uma festa chamada Festival do Cozido,
que cada tia, cada integrante da família levava um cozido. E aí, nesse cozido, ele fazia um pagode. E nesse pagode aparecia uma porção de artistas. Você não tem noção, João Nogueira, vários, na época, Seu Aniceto, que eu me lembre, né? Eu era pequena, eu era jovem nessa época. E aí, nesses cozidos, nessas festas, foi que aconteciam esses encontros, né? E você, meninota, com esse monte de monstro do seu lado, você tocava na roda de samba com eles? Sim, o Zeca Pagodinho magrinho. Zeca Pagodinho era um filé. Nessa época, no quintal lá de casa. Isso aí. E você aprendeu com ninguém, né? Você não teve ninguém de escola, só teve esses monstros aí como referência, né? Só Sim, aí gigante o do que samba do lado. acontece? Nesses encontros tinham os outros músicos que eu tinha contato. Ovidio Brito, Mestre Trambique, eles, sabe, estavam sempre... Isso. O Pirulito. Esses foram os meus professores. Eu posso falar que foram meus professores. Eu tocava com o seu Altamiro Carrilho. O seu Altamiro também vinha para os encontros. E aí, com conhecimento com eles, o Maurício Carrilho, a família Carrilho frequentava o quintal daqui de casa. E aí, com quantos anos que você tocou com a Beth Carvalho? Naturalmente. E aí, com a Beth Carvalho, com quantos anos você tinha? Numa escola de música para aprender. Você ouviu aí que eu falei? Ouvi. Até porque com uma faculdade dessa aí não precisa de escola, né? Porque esses monstros aí só tem gigante do samba, né? E aí foi acontecendo. Deixa acontecer naturalmente, como diz a música. Aconteceu na minha vida musical. E isso eu tenho que agradecer muito. Eu agradeço a Deus isso todos os dias. Bacana. E a Beth Carvalho foi a sua primeira grande artista que você tocou no palco? Foi a primeira que me deu o primeiro pontapé. Eu fiz uma turnê com ela no People, em Copacabana, era uma casa de show que tinha na época. E ela me viu tocando, meu tio me levou num encontro de sambistas, eu fui com meu tio Ney. Aí meu tio Ney falou, essa aqui é minha sobrinha, ela toca... Olha como é que ela toca, Beth, olha aí, ó. Vou botar ela para tocar aqui para você ver. E aí, Márcia, senta lá. Aí eu comecei a tocar. Aí ela chegou para ele e falou assim, Ney, essa menina tem que estar no palco. Essa menina toca. Ney, olha só. E ficou nisso. Foi um encontro casual. Aí passou uma semana desse pagode que eu fui com meu tio. Ela liga aqui para casa e fala com a minha mãe. A minha mãe passa mal. Minha mãe passou mal falando com a Beth Carvalho. Olha, eu estava na escola, na faculdade já. Aí eu estava voltando da faculdade e a minha mãe, olha só, você não adivinha, você não vai adivinhar quem foi que ligou para cá. Eu falei, que foi, mãe? Ela é a Beth Carvalho. E a Beth Carvalho quer que você vá participar com ela de uma turnê. Ela deixou um endereço aqui, quer que você leve tal os instrumentos. Eu falei, mas eu não tenho esses instrumentos. Aí minha mãe, se vira, peça emprestado, pede emprestado a alguém. Meus instrumentos que eu toquei na minha primeira turnê não eram meus. Eram de você tocava o quê? Conhecidos. Eu não tinha. Eu tocava os instrumentos em casa. Eu não tinha meus próprios instrumentos. E naquela época, assim, não era tão barato, né, os instrumentos. Como também até hoje não são baratos. E aí eu tive que pedir meus instrumentos emprestados. Ela falou para você tá tal lugar, nesse tal horário, que você vai fazer uma turnê com ela nessa casa de show, no People. Falei, mas mãe, como é que é lá?
Não sei, minha filha. Se vira, você já tem 17 para 18 anos. Você já é uma moça. Pode ir, siga em frente. Sua vida tá dando linha na pipa, foi o que minha mãe falou. E você tocava o que com a Beth Carvalho? Você Eu consegue lembrar quais fiz, eram? eu fiz tantã, tamborim e instrumentos e miudezas, né? Assim, a gogô, era um chique-chique. Eu fiz os instrumentos, as especiarias, né? Mas, assim, dividi. Na época. Deu uma travadinha. Travou só para mim, travou para geral. Será que foi o meu ou será que foi o da Márcia? E aí, meu povo? Vocês estão ao vivo comigo, gente? Estamos ao vivo. Só a Márcia que caiu, fui eu que caí. Quem caí, né? Acho que a Márcia aqui caiu. Pausa para os comerciais. A Márcia deu uma caidinha, mas ela já volta. Conversa boa, conversa legal, pô. Tô gostando. Vocês estão gostando, meu povo? Eu tô gostando demais. Eu acho que eu voltei. Já voltei. Estou ao vivo. Aí, Quem foi que voltou, caiu? Eu voltamos. ou você? Comigo não morreu, acho que foi você que caiu. Não, você não cai, que você é convidado e você tem sempre razão. Quem caiu fui eu. Não, fui eu, pode ter sido eu. Eu fui eu. E aí travou na hora que você estava falando da Beth Carvalho. Você tocava miudezas na Beth Carvalho, aí travou. Continue, por favor. Então, aí eu fiz os complementos, né? Da percussão. Mais tantã. E Tá. quem era o surdista era o Gordinho, nosso falecido Gordinho. Batera era o Jorge Gomes. Cavaco era o Pedro Amorim. Violão era o Maurício Carrilho, né, na época. E violão 7 cordas era o falecido. Eu esqueci o nome dele agora, um bem respeitado no meio. Se eu não me engano, Dino 7 cordas. Seu Dino. Isso aí. E aí você meninota no meio desse No monte de meio fera. desses craques. No Como meio foi a desses craques. E recepção, aí eu Márcia? comecei. É. Como que foi a recepção com você desses Nossa, eles me caras, né? trataram super bem. Gordinho, então, Gordinho me abraçou. Me tratava como, olha, Márcia, faz isso, faz aquilo, não fica nervosa. Na época, eu estava indo substituir o Mauro Braga. O Mauro Braga que tocou comigo no Aragão depois. Jorge Eu Aragão. estava indo substituir. O Mauro teve um problema de doença, teve um problema de saúde. E aí eu fui, nessa turnê, substituí-lo. Eu fui cobrir o Mauro Braga. Legal. E olha, né? Eu substituindo o Mauro Braga naquela época, eu uma menina. 17 Não, eu anos. vou botar você para tocar na minha banda. Eu falei, tudo bem, eu deixo você. Fiquei Legal. nervosíssima, Imagina. mas depois E deu como tudo que certo. foi? Foi uma E como que turnê de você 5 chegou ao... dias. Foi 5 5 dias. dias. E como que você chegou ao Arlindo Cruz e Sombrinha, mulher? Aos pouquinhos. Um foi puxando o outro, porque o que aconteceu? Eu comecei a ficar mais conhecida no meio, o meu trabalho foi se abrangendo, né? Eu não comecei a trabalhar só com ela. Meu telefone começou a tocar muito, porque na época eu era uma das precursoras, né? Porque não tinha, na época, nesses anos, não tinha mulher percussionista. E aí eu não fiquei só no samba. Eu comecei a trabalhar com o Eduardo Dussek. Depois do Eduardo Dussek, eu fui trabalhar com o Hildon, cantor Hildon, com percussão. Então eu comecei a me aprofundar com os instrumentos percussivos geral. E isso foi passado para mim com o falecido Pirulito.
Pirulito foi me ensinando instrumento por instrumento. Aí depois eu falei assim, Pirulito, será que eu aprendo cuíca? Será que eu consigo? Aí você vai fazer o seguinte, você vai procurar o Ovídio. Você vai aprender com o vídeo. Eu vou ligar para o Ovídio, a gente vai marcar um encontro aqui, mas eu não tenho cuíca. Eu falei, não tem problema, eu tenho as minhas aqui, qualquer coisa, se você precisar. E aí eles foram me abraçando, né? Os músicos amigos, os amigos. E foram me botando no caminho. E isso foi acontecendo aos poucos. E aí, aí eu comecei, né, com o lance da percussão geral, trabalhando com o Eduardo Dussek. Aí depois, o que aconteceu? Eu fui num pagode da tia Gessi há muito, muito tempo atrás, eu era nova. E lá estava o Arlindo Cruz. Aí o Arlindo, pô, eu ando sabendo sobre você. E aí, nesse meio, cada um foi falando. Falei, pô, o senhor ficou sabendo de mim? Como assim? Eu sou sua fã. Eu para ele. Aí ele, Urso, não, Márcia, você não quer tocar comigo, não? Eu tô para me afastar do fundo de quintal. Eu e o Sombrinha vamos fazer uma dupla. O que você acha de você fazer a percussão conosco? Aí eu falei, o que eu acho? Porra, eu acho 10. Ele, poxa, e aí você faria a percussão do jeito que você está fazendo, essa percussão geral. Quero que você toque congas. Eu estou sabendo que você está tocando congas já. Aí eu, quem te contou? Aí ele, quem? Seu professor, Pirulito. Falei, meu Deus do céu, Pirulito. E Pirulito foi abrindo os meus caminhos também, entendeu? Eu tenho muito a agradecer a ele. Infelizmente, ele hoje não está mais entre nós. A maioria dos meus professores, infelizmente, não estão mais entre nós. Já estão no plano espiritual. Mas eu sei que de lá de cima eles estão olhando por mim. Com toda certeza. E aí foi E aí, por quanto tempo que você ficou com o Arlindo Cruz e Sombrinha? Até chegar ao Jorge? Até chegar no Aragão? Com o Arlindo Cruz e Sombrinha eu fiquei 2 anos. 2 anos eu fiquei com o Arlindo Cruz e Sombrinha. Viajando para São Paulo, fazendo né, shows no Teatro Carlos Gomes, Teatro João Caetano. E aí, para chegar no Aragão, eu fui assistir o show do Aragão com Arlindo. E Arlindo que me basicamente colocou na banda do Aragão. E como que foi esse primeiro contato? Eu quero deixar registrado aqui. Eu quero. Porque eu já ouvi em alguns lugares, mas talvez o público aqui não ouviu. Eu quero olhar, eu quero sentir a sua emoção contando isso aí. Eu preciso. Nossa. Mas é muita coisa. Bem, eu estava no show com o Arlindo, aí nós fomos, né? Ele, vou te levar no show para você assistir o show do Jorge Aragão. Eu falei, Arlindo, meu Deus, eu sou fã do Aragão. Eu sou muito fã. Eu adoro o Jorge. Aí ele, mas todo mundo gosta dele. Ele é, né, super romântico, poeta. Eu falei, não fica com ciúme, não. Eu também sou sua fã, você sabe disso. E não, Viegas, eu sei. Ele me chamava de Viegas. Viegas, eu sei, relaxa. Mas quem é que não gosta do Aragão, pô? Aragão foi meu parça. A gente, né? A gente fundou o fundo de quintal. Eu sei. E também tem a história minha também, que eu frequentava também o Cacique de Ramos. Mas aí isso pequena. Então, o envolvimento no mundo do samba meu sempre foi nas rodas de samba. Entendeu? E aí tá, vamos lá. Para não estender muito, vamos voltar para o teatro. Aí, assistindo o show, aí o Arlindo chegou para mim assim, gostou do show? Eu falei, porra, adorei. Aí ele, quer ir no camarim? Vamos no camarim. Vou te apresentar para o Aragão. Eu falei, meu Deus, eu vou passar mal. Não, sério? Ele, vou te apresentar para o Aragão. Vamos lá que eu vou te apresentar para o Aragão. Aí chegamos no camarim, tal, aí o Aragão. Essa menina aí que tá com você, Arlindo,
Ele não preciso nem apresentar ela, né? Aí ele falou assim, não, essa menina não é sobrinha do Ney? Aí Arlindo, essa aqui é a Márcia Viegas. Eu já sei, tô sabendo desse nome aí, esse nome tá ficando falado no nosso meio, né? Eu falei, meu Deus do céu, mas tá falado como? Aí ele, não, falado, bem falado no meio musical. Aí eu falei assim, ai, que bom. Aí ele falou assim, você sabe uma coisa que eu tenho maior vontade de fazer? Eu falei, eu sei. O quê? Aí eu tenho vontade de trocar os homens pelas mulheres. Eu falei, eu posso realizar esse seu sonho. Aí ele, sério? Eu tenho uma banda de mulheres, eu faço parte de uma banda de mulheres, o Roda de Saia, e a gente pode fazer esse intercâmbio. Aí ele, então, olha só, esse show que eu estou fazendo aqui no João Caetano vai ficar uma semana. Hoje é segunda-feira. Eu vou tocar a semana toda. Será que você consegue trazer as meninas para tocar amanhã aqui? Aí eu, sem saber se elas podiam ou não podiam, cheguei e respondi. É claro que eu posso, vou trazer elas aqui. Ele, então, combinado. Arlindo, fica com ciúme não, ele. Não, tô não. Até então, não tinha nada de fazer parte de banda dele, nada. E aí eu levei as meninas. Então a gente já tocava, já tinha um grupo, tinha uma baterista, a Verinha, a Vera Batera, e Ana Costa, a Bianca Calcani, a Elaine no cavaquinho, a Elaine Rosa, que depois, mais para frente, vem a participar da banda do Aragão. E aí ele falou assim, cheguei com as meninas no teatro na terça-feira, vou resumir. Ele falou assim, Márcio, é o seguinte, aí apresentei o Aragão, as meninas ficaram eufóricas, tal. Puxa, meu Deus, a gente vai tocar com você. Ele, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar a luz do palco, vou tirar todos os homens do palco e vocês vão ocupar o lugar deles. Cada uma nos seus instrumentos. Márcia na percussão, tocando na percussão do Anderson. Eu falei, pode deixar. E, Ana Costa no violão, a Bianca dividindo a percussão com você, e vocês ocupam os instrumentos todos. Eu falei, tá bom. Aí ele virou e falou assim, quais são as músicas que vocês tocam? Minha. Aí a gente, Papel de Pão, a gente toca várias suas. Malandro. Aí ele, então, dessas músicas que vocês tocam, vocês vão tocar 3 músicas comigo no palco. Aí a gente fez assim, meu Deus, 3 músicas? Aí ele, 3 músicas. Eu vou abrir o show, né? Eu vou fazer a abertura, vou cantar 3, vou fazer a abertura do teatro e tal, vou dar um blackout, vou mandar os meninos sair e vocês ocupam os lugares. E aí foi. Cara, foi uma emoção. E aí a gente tocou as músicas. Ele mesmo, ele apostou também na sorte. Meu Deus, naquela de que... Sem conhecer. Cara, sem conhecer. Ele, vou dar o tom, vocês vão tocar num tom. Porque a gente toca em tom de mulher. Aí ele, com a Ana Costa, né? A Ana, sabedora de harmonia, sabia bem. Sabe muito bem, Ana Costa, de harmonia, muito. E aí, estudiosa. Fizemos as 3 músicas. Foi um auê. As pessoas no teatro tomaram um choque quando viu aquela banda de mulher tocando com Aragão. E aí, foi isso. Acabou o show. Arlindo ficou todo bobo. Arlindo também foi nesse dia. Não, eu vou vir aqui porque eu quero ver isso acontecer. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu estou me metendo? Acabou o show. Aí o Aragão, olha, foi um sucesso. Deixa eu falar uma coisa para você, Márcia. Você consegue trazer as meninas a semana inteira? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, olha, eu vou responder por mim, consigo, mas vou falar com elas. É claro que, eu trabalhava, tive que pedir dispensa do meu trabalho.
Na época Foi. eu já estava já atuando com a educação física. Tive que pedir dispensa. Foi um auê danado, mas tudo deu certo. E aí a gente fez a temporada toda no Teatro João Caetano, projeto 6 e meia, que era na época, né, antigo. E aí depois, resumindo, fizemos a temporada, Aragão deu parabéns, olha, desculpa só não ter uma grana para dar para vocês, pagar vocês, porque eu ainda tenho que pagar meus músicos. Aí eu falei assim, pô, só o que você fez pela gente, porque começou a repercutir muita coisa em relação ao meu grupo, Roda de Saia. Tanto que, através desse show, eu fui dar entrevista com o meu grupo no Jô Soares, na época. E o Jô era do SBT, na época. Aí ainda tinha a Rede Manchete. A gente começou a fazer show na Rede Manchete. A Rede Manchete ainda existia. Caramba. Tem isso registrado, gravado. Fizemos um programa de samba participando com a dona Ivone Lara. E aí isso foi abrindo as portas, foi abrindo. E as coisas foram acontecendo. Aí tá. Final do show da temporada de... né? Aí vem a entrada para o Jorge Aragão. Estou resumindo, tá? Acabou Legal. A temporada do João Caetano, a semana toda. Aí, no final de semana, de novo, quem liga para cá, o produtor do Aragão. Já não foi o Aragão que falou com a minha mãe. E falou com a minha mãe, o produtor, olha, aqui é o Edinho Soledade, eu sou produtor do Aragão. O Aragão quer a participação da sua filha num evento que ele vai participar no Fórmula do Gol. E ele mandou dizer para sua filha levar tal instrumento e estar lá em tal horário. Aí eu estava na faculdade. Aí voltei, eu tinha aula aos sábados. Quando eu cheguei em casa, minha mãe, olha só, aconteceu de novo. Aí eu falei assim, ai mãe, o que foi? Ele, o produtor do Jorge Aragão ligou para cá e é para você estar em tal lugar, tal hora, com tal instrumento. Leva esse. Mas, mãe, eu não tenho todos os instrumentos aqui. Não. Vou falar de novo. Se vira. Arruma os instrumentos. Meu pai já era falecido já nessa época. Meu pai já... Se vira, pede os seus primos, liga para o seu tio, pede ajuda seu tio. Não sei. Se vira. Mas esteja lá em tal horário com esses instrumentos. Eu falei para ele que você vai. E você vai. Eu falei, mas mãe, como eu vou fazer? Eu não sei nada do show do Aragão. Aí ela falou assim, filha, abraça as oportunidades que a vida está te dando. Faça isso agora. A vida está abrindo os caminhos para você. Encare isso aí de braços abertos. Vai, mergulha de cabeça. Eu estou aqui para te apoiar. Eu já te apoio. Agora, infelizmente, já não temos mais seu pai. Seu pai não está aqui para te segurar. Vai! E a gente vai ver o que vai dar. E aí, deu no que deu. Deu no que deu. Em outubro de 1993... né, o primeiro passo no Teatro João Caetano. Desde então, logo no final da semana, eu começo, aí chegando lá na Fórmula do Gol Aragão. Assuma seu posto, você vai dividir as percussões com o Anderson. E aí, o cachê é esse, é o que eu estou pagando para os meus músicos. Eu não estou pagando a tabela inteira, que ainda não tem condições. O Aragão estava, né, despontando aos poucos. E aí, é isso. Eu queria muito que você continuasse comigo. Eu não chamei as outras meninas. E eu sei que seu patrão, outro lá, vai ficar com ciúme. Agora vai ficar com ciúme. O que você vai fazer com o Arlindo? Aí eu falei assim, poxa, eu vou conversar com o Arlindo. Você está me dando uma oportunidade de ouro. E aí foi isso.
E como amigos, foi a conversa com o irmãos. Arlindo? Fui conversar com o Arlindo. Arlindo, olha, fiz um show assim, assim, assado. E o Aragão quer que eu continue na banda. O que você acha disso? Eu estou trabalhando com você e com Sombrinha. Aí, Sombrinha, eu não me importo, não. Vai! Meu compadre tá começando a viajar, vai viajar para fora, tá tendo muito trabalho, tá começando a despontar. Vá! Aí, Arlindo, aí eu, não, mano, você vai, tudo bem, né? Vou ter que procurar outra pessoa, vou botar outro no seu lugar. Eu falei, então eu vou. Ele vai com Deus, você está abençoada, vai e siga seu caminho. E foi Bacana. isso. E aí, Foi assim. o Jorge, ele é conhecido nacionalmente desde do Fundo de Quintal, legal. Mas ele teve um boom assim, astronômico após o primeiro disco ao vivo. Sim. E O Ave como que Maria. foi essa... O disco que tem a Ave Maria. Isso, Ave Maria. E como que foi esse boom aí para vocês enquanto músicos, né? Você musicista, primeiro vocês estavam nas rádios, com o Jorge Aragão, fazendo Inesperado. shows, Foi um e de boom repente inesperado, televisão. que nem ele também esperava isso tudo. Ele também não acreditava. Ele também ficou muito surpreso. Foi um Sério? boom inesperado. E como foi Eu falo assim, administrar isso aí? inesperado e glorificado, né? Que foi a Demais. glória. E foi na minha vida a glória. Para tudo. O que eu sou também hoje, eu também agradeço muito a ele. O respeito que as pessoas têm com o meu lado profissional da música é com o trabalho também do Jorge Aragão. Porque aquela época não tinha internet, então a grande mídia, e era muito forte, era a televisão. E o Sim. Jorge estava em todos os canais, todos os dias que você assistia, e rádios, e venda de CDs. E aí, como foi, assim, você Mas a sair dos Indie palcos e Records chegar à TV? apostou muito nele. A Indie Records, essa gravadora, foi o que deu o solavanco na vida do Aragão. Nas nossas vidas, né? De todos os músicos que estavam junto com ele. Mas por que você diz isso? Porque acreditou no talento dele. Não foi sorte, eu não digo sorte. Não. Foi talento mesmo. E aí a gravadora foi injetando trabalho, foi injetando. E aí, conforme vai injetando, você tem uma empresa que sabe, te patrocina e te empurra, pô, tudo acontece. Tudo acontece. Márcia, e como era a rotina de shows pós esse sucesso fenomenal aí? Dava para se organizar em Caramba, casa, bicho! dava para bater em Olha, casa ou eu não? tive que rebolar muito, porque eu tive que unir uma coisa a outra. Eu dava aula. Nessa época, com o Aragão, além de eu ter me formado em educação física, eu dei continuidade à fisioterapia. Só que, devido ao trabalho que o Aragão começou a despontar e começou a trabalhar muito, eu não pude dar continuidade até a fisioterapia. Parei a fisioterapia no 6º período. Eu parei a fisioterapia no 6º período, eu não consegui concluir. E, cara, eu tive que rebolar muito, porque... Ó, vou te contar uma história minha da fisioterapia. Eu estava sentada para fazer prova, estudando pra caramba, e naquela época não tinha telefone. O telefone era aquele tijolão, lembra? Um tijolão preto, que era um telefone caríssimo, tinha aquela antenona, e a gente, para se comunicar, era através de bip. Lembra? Teletrim, lembra de bip? Então, era isso. A nossa comunicação, quando tinha algum tipo de trabalho, aí você via a ligação da pessoa, a pessoa dava a mensagem,
E aí eu fazendo prova, meu bip tocava. Aí, J. Aí eu, meu Deus do céu, e eu aqui fazendo prova, eu em cima da prova comecei a chorar. Ah, meu Deus, eu quero concluir as minhas coisas, eu não consigo. E aí era ele chamando para ensaio, porque tinha um show, não sei aonde, sei aonde. Aí o professor chegou para mim e botou a mão assim em mim. E aí me chamava de Globeleza. Globeleza. Tranca a faculdade. Aí eu olhei assim, mas professor, eu tô no 6º período, eu já vou fazer residência. Ela, ele tranca a faculdade. Você já tem uma faculdade, você já é formada. A vida musical para você está se abrindo. Vai, olha aí, o teu bip tocando, você. Esse teu bip aí não para. Eu falei assim, eu sei. Tu tá pior do que médico. Porque era muito show. Olha, eu cheguei ao ponto de uma noite fazer 4 shows em São Paulo, 4 shows em uma noite. Na época do Pelé Problema. Não sei se você conhece o Pelé Problema, já ouviu falar dele? Já, né? Famosíssimo em São Paulo, famosíssimo. Famosíssimo produtor de eventos, né, de São Paulo. E aí era um som atrás do outro, era uma loucura, e aí Aragão virou febre, o Ave Maria tocando em todas as rádios, foi um Deus nos acuda. Você tem noção de quantos shows foi o máximo que você fez dentro de um Não mês? tenho. Não tenho. Não dá para Amigos mensurar, né? eram muitos. Olha, tinha dias que eu saía daqui, a gente saía de casa na quarta-feira e só voltava na segunda. E aí eu tinha que correr atrás, eu tinha que correr atrás de professor para me substituir, porque eu já dava aula, eu era professora. Aí a dona da academia, fica tranquila, você está botando uma pessoa para te substituir. Aí eu falei assim, mas meu Deus, eu fico preocupada de você me mandar embora. Eu não vou te mandar embora. A profissional que você é, eu não vou te mandar embora, para com isso. Você já é minha professora há muitos anos. E aí as academias que eu trabalhava nunca me demitiam. Não aguentou. Não, nunca me demitiam. Eu nunca fui demitida assim de um trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Que continue assim, né? Graças a Deus. Você tem noção de quantos tá um países você visitou? A gente te ajuda. Mas eu vou viajar. Tira férias. Ou então, mas volta para cá. Legal. E aí foi isso. E quantos países, mais ou menos? Aquela coisa do marketing, né? É interessante para um funcionário que estava frequentando a TV direto. Pô, Planeta Xuxa, né? Eu perdi até a conta de quantas vezes eu fui. Muito evento da Xuxa, então eu fiz vários. Teve várias gravações do Aragão. Vários. Quantos países, mais ou menos, Márcia? Eita! Tem noção? Eu nunca peguei o meu passaporte para contar, não. Mas eu já tenho em 5 passaportes. 5? 5. Você consegue mensurar isso, mulher? O quanto que isso representa? Folhas eu já tenho em 5 passaportes. Estados Unidos, direto. Era viagem para Miami, São Francisco. Lá, só o único lugar que nós não fomos foi a Las Vegas. Los Angeles. Eu fui a Los Angeles. E aí, em qual país ou qual cidade as pessoas se espantaram mais em ver uma mulher tocando samba? No Japão. Tem algum... No Japão. No Japão. No Japão eu era assim, nossa, ovacionada. No Japão. Mais do que o Jorge, Na quase. época eu tava de trancinha, né? Eu não tava de cabelo solto, eu tava de trancinha, aquelas trancinhas fio a fio. Então eles queriam pegar no meu cabelo, parecia um extraterrestre. Aí queriam tocar em mim, sabe?
Aí falavam aquelas palavras lá que eu não entendia nada, nada. Eu não entendia nada. As crianças que ficavam me olhando. Ó, a gente tocou para um público extremamente japonês. Não tinha, a gente olhava assim, era tudo japa. Tudo. Brasileiro ou algum assim diferente, era um ou outro de um outro país que a gente olhava assim, o resto era tudo japonês. E o japonês gosta de samba, tá? Gosta. Gosta muito. Teve algum país que você teve algum problema por ser mulher tocando samba, em relação a preconceito, Só no ou nosso. por ser da cultura do país? Só no nosso. Ah, mentira. Como assim, Márcio? Logo aqui? Aqui, bicho. Aqui. Aqui. Fora do país, não. Fora do país, eu era muito respeitada. Isso era uma coisa sabe, que... idolatrada. Olha, eu tinha que dar entrevista. Às vezes, pô, eu achava até que o repórter queria falar comigo, era foto, era não sei o quê. Então, eu fui muito cobiçada nesse sentido, nos outros países. Agora, preconceito? Aqui. Músico, mídia, de quem? Músico, mídia, produtor? Músico, mídia, produtor. De tudo. Felizmente. Porque, ó, esse é um ponto bem legal pra gente falar, que eu lembro quando você surgiu, e aí tinha aquela época de revista Cavaco, revista não sei o quê, e todo mundo falava, e quem gostava de samba via a Márcia e tal. E não tinha internet pra gente procurar quem era de fato a Márcia. E o que a gente ouvia? Ah, aquela ali é amante do Jorge. Ah, outro Olha, falava, aquela ali é filha do Jorge, aquela ali é mulher do Jorge. E chegava isso até você? Essas chegava. conversas? E isso é o quê? É inveja, é maldade, é loucura. Isso aí é o quê? Porque, Extremamente preconceito. É o preconceito que eu estou sim, falando, que é aqui, nosso. sim. Porque Total. assim, não dá pra parar e olhar e falar, meu, olha como ela toca o tantã. Porque o jeito que você tocava o pandeiro, inclusive nesse primeiro disco ao vivo aí, foi uma maneira que eu posso dizer que mudou a maneira do povo afinar o pandeiro e de tocar. Que Sim. veio da sua batucada, o pandeiro e o tantã. Que a gente ouvia e naquela masterização, naquela mixagem daquele disco, o pandeiro e o tantã via muito na cara. Então era muito cavaco, muito pandeiro e muito tantã. E você e o Anderson criaram uma nova tendência de tocar. Mas ao invés das pessoas falarem disso, dessa afinação, dessa pegada, aquela ali é amante do Jorge, aquela ali é mulher do Jorge, aquela ali não é a Não, percussionista boa, né? eu sou considerada filha do Jorge Aragão. E ele fomentava isso. Eu falei assim, olha só, patrão, estão falando que eu sou sua filha. Aí ele, deixa eu falar, Márcia, não liga. Liga não, o povo gosta de falar. Relaxa. Deixa de ser boba. Aí eu cheguei a receber proposta para posar nua, igual a Laís fez. Na Sim. época. Nós duas tivemos a proposta. A Laís foi. Mas aí eu falei assim, eu não vou. Aí o Aragão chegou para mim assim, você vai topar ficar nua? Você sabe a repercussão que dá isso? Aí eu falei, eu sei. Aí ele falou assim, se você quiser fazer... Quando ele falou assim, se você quiser fazer, eu não tenho nada contra. Aí eu falei assim, a forma como você está falando para mim é a forma do que eu estou pensando. Eu não vou fazer. Primeiro, porque eu trabalho com criança. Você imagina eu trabalhando com as minhas crianças, chega um pai com a minha revista pelada, me pede, você fica imaginando, eu só pensava nisso. Falei, meu Deus, eu nua, vou assinar um pai chega para mim, e aí o pai começa a me ter, não vai me olhar mais como a professora do filho dele. Não vai me olhar mais como... Vai me olhar totalmente diferente. Então era nisso que eu pensava.
E aí eu não topei. E o seu talento iria ficar para trás também, né? Sim, Ia ficar mais a também. sua imagem e aquilo que você era, de fato, não iria ficar tão Era o exposto que eu como é. mais pensava na época. Caramba, legal, legal. É. E assédio, Márcia, você falou sobre isso de proposta para pousar nua, porque assim, músico né, tem esse Porque papo o de que Aragão me deixava existe. tocar muito à vontade, né? Assim, eu tocava de shortinho, às vezes eu ia de shortinho, às vezes eu botava aquelas roupas todas colantes, tal. Então, Você ia de ele falava assim, ó, maquiagem, sempre você muito, não muito precisa seguir a arrumada. risca. Os garotos não, os garotos eu quero de a blusa, vai botar a blusa com meu nome, ou então alguma coisa assim. Mas você, mas eu queria estar, sabe, acompanhar eles. Não, não, você pode botar teus shortinhos, bota teu sapato alto, faz o que você quiser, eu deixo você à vontade. Mas contanto que você respeite a cor que eles estão vestidos, eu falei, pô, tá bom. Respeita a cor que eles estão e o resto deixa com você. E eu sempre fui, né? E Me o colocando assédio? da melhor forma As possível. cantadas. E as cantadas, como que era isso aí, Márcia? Eu recebi cantada de homem, de mulher, do Clube do Bolinha, do Clube da Luluzinha. Não. Era Como administrar isso aí, um Márcia? festival, era um festival. Como administra isso? Não era complicado, não. Eu sou muito assim na minha. Eu sou falante, sou risonha e tal. Mas quando chega nesse ponto aí, eu sou um pouco tímida. E aí eu me ficava mais na minha, sabe? Eu acho que eu tinha que manter uma postura para que também, porque eu ficava no meio de 14 homens, né, cara? Eram 14 homens e só eu de mulher. Depois é que a Elaine veio para a banda, depois de muitos anos. Depois de quê? Depois de eu tocando com o Aragão há 6 para 7 anos, foi quando ele falou para mim, vem cá, será que aquela menina lá do cavaco, ela toparia vir? Eu falei, pô, claro. Então, ó, liga para ela, pede para ela vir, porque eu vou botar ela para tocar junto com você. Eu falei, pô, legal. Ótimo. Para mim, nunca tinha tempo ruim. Legal. Tempo ruim. Qual é o instrumento que você mais gostava, gosta ou gostou de tocar? Depois desses conhecimentos todos, congas. Eu adoro tocar conga. Conga? Jamais imaginei. Tive tão vontade de tocando tantã. Falei, deve ser o tantã. Não As é o congas. tantã. Não é o Eu tinha tantã. certeza que era. Eu adoro tocar Caramba. conga por quê? Porque também tem um lado da minha família que é ligado à espiritualidade. E eu toco atabaque desde pequena. Então eu tocava no centro, a minha família tinha um centro. Tem, né? Tem um centro espírita. E eu tocava. Tudo bem que atabaque não tem nada a ver com congas, né? Mas são primos. Os instrumentos são primos. Sim. Os ritmos são diferentes. Mas. Então eu tinha uma ligação muito forte. Tenho até hoje, com os Legal. atabaques. E uma dúvida, obviamente, quem não conhece. Eu achava que só quem podia tocar eram os homens que são os ogãs. Mulher também pode Isso, tocar? mas isso no candomblé. A minha família tem um centro de umbanda. Ah, A tá. mulher pode tocar o instrumento. Já no candomblé, não. Candomblé, a mulher só pode tocar os instrumentos pequenos. Os que fazem o agogô, tocar o adijá. A mulher pode tocar o adijá. A mulher pode tocar o tchequerê, entendeu? No ritual do candomblé. Agora, os atabaques, não. Que é o que eu amo, né? Mas, infelizmente, no candomblé, a mulher não toca o atabaque. Só na Falando Umbanda. em mulher A Umbanda tocar, foi que eu me criei. A Umbanda me ensinou muita coisa, mano, no meu lado musical afro. Meu lado afro, eu agradeço a Umbanda. bacana.
Falando em mulher tocar e mulher não pode tocar, 2006, bateria da Mangueira. Foi 2006, Eita, o não foi primeiro ano. hoje, hein? Você fuçou a minha vida! Você fuçou a minha vida, rapaz! Você é danado, hein? 2000. Você é danado! 2006, primeiro ano que a Mangueira permite que mulheres tocassem em sua bateria e eis que a Márcia estava lá. Sim, eu fui fazer teste. Foi um teste com 250 mulheres. E aí eu passei no teste. Ivo Meirelles era um dos diretores na época. E eu falei assim, ele, você quer entrar pela janela ou você quer fazer o teste? Eu falei assim, não, eu não quero entrar pela janela, não. Ele, não, porque eu não preciso fazer teste em você. Aí eu falei assim, precisa sim. Precisa, porque eu quero passar como todas as outras. Peraí, desculpa que o negócio desligou. Para não ficar sem bateria. E aí eu fiz 250. E aí, mulher, você podia tocar um surdo de primeira, você podia tocar um chocalho, mas como você já era Márcia e arrojada, você foi tocar repinique na bateria da Mangueira. Um instrumento dessa responsabilidade. Sim. E assim, para mim, né, aqui para os paulistas, todo carioca está associado a alguma escola de samba. Qual é a sua escola do coração? É Mangueira, pô. Você ainda pergunta? A minha também. Ainda que eu seja paulista. Já vou falar com você. Pois é, né? É a minha irmã que tá me chamando aqui, desculpa. Ah, tá, na live. É normal. Ao vivo acontece. E aí, na Mangueira, sua escola do coração, você foi tocar repinique, como foi a sensação de tocar dentro da sua escola do coração no primeiro ano. Nossa, em que eles permitiram as mulheres? O Ivo me botou no meio dos repiniques principais, sabe? Eu não toquei, botou junto com... E na época era o mestre russo. Era o mestre russo da bateria. Na época. Falecido mestre russo. Esse outro também que, infelizmente, já não está mais entre nós. Márcia, um show mais marcante da sua vida. Consegue colocar algum? O show mais marcante foi a gravação do DVD Da Noite pro Dia. Por quê? É assim, a estrutura, né? Relembrar velhos momentos. Acho que ali estava se concretizando na gravação desse DVD a minha ligação com o Jorge Aragão, meu lado musical, minha afirmação. Não é nem o primeiro DVD. O primeiro DVD foi todo, né, a participação do Jorge Vecilo, do Fundo de Quintal. Mas o Da Noite pro Dia, que foi só nós músicos, nós e ele, sabe? Eu acho que para mim foi mais importante. Márcia, E Coisa de Jorge também. Algo Coisa que você... de Jorge também foi um DVD também que foi na praia de Copacabana. Também foi um bem marcante esse DVD. Se você pudesse mudar algo na sua trajetória, o que você mudaria? O que eu mudaria? Eu tocaria flauta, né? Que seria flauta. Viraria uma exímia flautista para não ter que carregar tantos instrumentos quanto eu carrego. Para parar de carregar peso. Eu faria isso. Viraria flautista. Caramba. Poxa, na próxima encarnação eu sempre falo isso, que eu ou vou vir tocando flauta, ou então vou vir tocando gaita, igual o Rio do Ó. Aqui.
Bacana. Ó, aí bota aqui, ó, debaixo do braço, vai. Mas também tem que ser aquela gaitista Bacana. e uma ótima flautista. Bacana. Uma pergunta que eu nunca fiz, mas eu gosto de me imaginar. Não tem nada a ver com a parte musical, mas tem a ver com a pessoa. Se você pudesse escolher ser um animal, qual animal você seria e por quê? Eu seria uma águia. Por que uma águia? A águia é um pássaro que me chama muita atenção. Né? Assim, pela força que tem esse pássaro. É um pássaro perspicaz, inteligente. Até mesmo para morrer, ele é inteligente. Ele mesmo se autoprotege. Então, eu seria uma águia. Bacana. Bacana. Márcia, estamos chegando ao final, mas a última pergunta que faz parte também de prática da nossa live. Viu? Que papo gostoso, maravilhoso, ficaria a que noite não seja inteira. uma pergunta muito... Vai, pode não é. É para todos nós que somos fãs, queremos acompanhar ainda mais a Márcia. O que esperar se Deus chegasse para você essa noite, te desse uma folha de caderno e uma caneta e falasse: Márcia, escreva os seus próximos 5 e 10 anos. Como seria os 5 e 10 anos da Márcia? Eita! Caramba! Como seria esses 5 e 10 anos? Olha, se você pudesse escolher. Eu vou continuar tocando, vou continuar cuidando das pessoas como eu cuido dos meus alunos. Não vou largar isso. Nunca, porque eu gosto desse envolvimento e também de ver, sabe, o desenvolvimento das crianças. Eu gosto muito de trabalhar com as crianças. Gosto muito. E, sabe, ser feliz e ter paz. É o que eu espero para os meus próximos 5 e 10 anos. É o que eu espero. Márcia, muitíssimo obrigado. Eu que por te poder. Ó, eu quero esse texto, tá? Você vai bater para mim e vai me mandar esse texto. Maravilhoso, Antes do texto, eu adorei, eu amei. Quero guardar esse texto de recordação. Nossa, que honra, quanta honra. Márcia, eu preciso ter uma foto contigo. Neste momento, eu vou pedir para você fazer uma pose. Nem nada, assim, para quem estiver assistindo aí, por favor, isso, cara limpa, tira um print. Se você puder, aqui, ó, clica aqui, segue a Márcia. Se você puder, siga o poeta. Marca a gente aí nos stories. Eu preciso ter a foto com a Márcia. Márcia, 5 segundinhos a pose. Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Márcia, os seus agradecimentos, as suas considerações, por favor. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Obrigado a esse querido poeta aí, né? Que nos abrilhantou dessa live maravilhosa. Agradeço muito. Obrigado por você admirar o meu trabalho, confiar também no meu trabalho. E é isso, cara. Que a gente tenha uma boa noite, né? Finalizemos o dia maravilhosamente bem, como eu estou finalizando o meu hoje aqui com vocês. Muito obrigada. Gratidão por tudo. Márcia, muitíssimo obrigado. Agradeço a todos que passaram aqui, todos que estiveram conosco. Essa live ficará salva aqui no perfil, no YouTube também, Spotify. Nossa, quero sim. Eu tô vendo que tá cheio de coraçõezinhos, né? Tá subindo um monte de coração. Coração subindo a beça. Tá legal, tá gostoso. Eu não consigo ler, eu não tô conseguindo ler, que eu não tô de óculos. Você tá de óculos. Aí eu não tô conseguindo ler o que as pessoas estão escrevendo, mas, cara, nossa, tem coração aberto. Só elogio. Fico até emocionada. Sim, muito obrigado mesmo. Foi sensacional. Sou teu fã.
E para terminar... Eu que agradeço. Muito obrigado por eu te conhecer e por você admirar o meu trabalho. Só tenho a te agradecer. Muito, muito, muito obrigado. Nascido em berço artístico, família com um gene extremamente cultural. Família onde a principal diversão era uma roda musical. Roda de samba, compositores e batuqueiros incentivaram a pequena menina a aprender os seus primeiros toques no pandeiro. Seu tantã era um balde, nos fundos da casa ela tentava aprender a batucar. Tinha um tio que não admitia a mulher no samba, mal ele sabia a grande percussionista que ela iria se tornar. É isso aí. Tocava em grupo apenas de mulher, o grupo era o Roda de Saia. Novinha desenvolveu seu talento fazendo o povo rasgar o chão sambando a noite inteira na gandaia. Tocou com gigantes do samba, ainda que aparentasse ser apenas uma menininha. Bete Carvalho foi sua madrinha, tocou também com Arlindo Cruz de Sombrinha. 1993, o convite que mudaria sua vida, conheceu o senhor Jorge Aragão da Cruz. O nosso poeta maior, um ser cheio de maestria, cheio de luz. Com o mestre viajou o mundo com a sua percussão. Conheceu a Europa, os Estados Unidos e, para quem desacredita, ela fez samba até no Japão. Se for enumerar todos os instrumentos dominados, passaríamos aqui um dia inteiro. Mas preciso enfatizar sua batida no tantã e sua pegada no pandeiro. Batucada que marcou época, posso dizer que incentivou toda uma geração. Jorge Aragão ao vivo, 1, 2 e 3, a cada novo disco ao vivo ao público uma nova emoção. Professora de Educação Física em natação, ela é especializada. Talvez, por tanto exercitar os braços, tem também no samba uma boa pegada. Quantas mulheres se inspiram em você? Isso faz aflorar meu lado poético mais piegas. Hoje a live foi com esta dama do samba, a nossa professora Márcia Viegas. Muito boa noite. Obrigado! Tem que bater palma. Obrigado, eu. Tchau, Márcia. Obrigado. Povo que assistiu, fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.